Quando a ajuda é solicitada em certas condições físicas ou mentais, a questão frequente é: por que a chamada cura espiritual é geralmente uma cura parcial? Além disso, por que é que uma pessoa prestes a se submeter a uma cirurgia pede ajuda e recebe uma cura milagrosa, embora não uma que exclua a necessidade da cirurgia? Por que é que o paciente submetido à cirurgia é mantido totalmente livre de infecção ou faz uma recuperação mais rápida do que normalmente seria o caso? Mas, contudo, se Deus tem alguma coisa a ver com a maior parte da cura, por que Deus não tornou a cirurgia desnecessária? Primeiro de tudo, você deve entender que não há graus de verdade. A verdade é absoluta. Deus é absoluto. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda disso que o Joel Goldsmith está trazendo nessa parte do texto, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já vive nesse estado assim chamado desperto, também chamado de iluminado. E ele compartilha a partir disso que ele vive. E a linguagem que o mestre traz é uma linguagem única, diferente, por exemplo, da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre tem uma linguagem, tem uma maneira de compartilhar esse estado de presença. E o interessante da linguagem do mestre Gualberto ser diferente da linguagem do Joel Goldsmith, o interessante é que nos ajuda ainda mais nessa compreensão real disso que a gente está estudando. Bom, nesse trecho, mestre, o Joel comenta que não há graus de verdade. O mestre pode compartilhar sua visão sobre esse assunto? Sim, Gilson. A verdade, ela não tem graduação. Você não pode se deparar com a realidade e vê-la em graus. Quem seria esse elemento presente capaz de constatar a realidade em graduação? Aqui nos deparamos com mais uma ilusão do pensamento. Essa ideia de crescimento e evolução, assim como gradualidade para a verdade, é uma ilusão. Aquilo que está presente, Gilson, não está dentro do tempo e não está no espaço. É o pensamento que faz afirmações do tipo depois ou amanhã ou anteriormente ou ontem. A noção de tempo e de um lugar onde as coisas acontecem e, portanto, de espaço é do pensamento. Ô Gilson, tudo são construções do pensamento. Aquilo que nós vemos no mundo como uma aparição presente é uma aparição que ela é constatada pelo pensamento e ela é reconhecida pelo pensamento. E é o pensamento que nomeia. Então, todas as formas, elas têm um nome recebido pelo pensamento. E todas as formas são reconhecidas e reconhecidas pelo pensamento. Uma vez que o pensamento em nós é a presença do passado. Assim, quando lidamos com a realidade, nós não estamos lidando com algo no tempo, nem no espaço. E que naturalmente não é parte da memória. Dentro de um passivo reconhecimento do pensamento.
Então, quanto à verdade, ela é atemporal. Ela também não está no espaço. Então, ela nem evolui, ela não se estende, então ela não cresce, ela não se modifica, ela não se altera. Quando lidamos com a realidade, estamos lidando com aquilo que é imutável, pela própria natureza dela mesma. E é inalcançável pelo pensamento. Toda ideia que temos ou que trazemos dentro de nós, que formulamos em nós, é algo que nós aprendemos dentro do contexto da propaganda, daqueles que falaram sobre isso antes. E qual é a base disso tudo? O pensamento. Não há realidade no pensamento. O pensamento é parte desse fenômeno do sonho, deste sonho de existência, no qual o sentido do eu, do ego, é parte de tudo isso. Mas isso não é você? Em sua natureza real? Em sua natureza verdadeira? A verdade sobre você não está no tempo. A verdade sobre você não cresce, não evolui. É a realidade de Deus, porque só há Deus. Essa ideia de pessoa, de identidade, de alguém com um nome, uma história, uma forma, vivendo dentro do corpo, tendo um passado, um presente, um futuro, tudo isso está dentro do pensamento. São designações e ideias do pensamento sobre a realidade. Esta construção do pensamento é parte dele mesmo. Está dentro do que ele conhece. Então, todo esse pensamento sob graus não procede. É uma coisa aprendida. É uma coisa que nos foi dada como parte desse movimento do vir a ser que o pensamento idealiza. É ele que tem essa noção do se tornar, do chegar lá, do alcançar, do obter. Também do se afastar, do se livrar. E tudo aquilo que nós temos formulado dentro desse modelo ou programa, tendo por princípio a ideia de alguém que está indo para algum lugar, que está vindo também de algum lugar, está vindo do passado e está indo para o futuro. Nada disso procede. Tudo isso é algo presente como parte desse modelo de imaginação. Neste centro, que é o eu, que é o ego. A tomada da ciência da realidade, ela é a realidade assumindo o espaço dela. É a anulação dessa ideia de alguém presente, alcançando alguma coisa, realizando alguma coisa, ou se livrando de alguma coisa. O nosso trabalho juntos, nesse florescer, nesse despertar, é de tomar ciência da ilusão. Uma vez que fique claro a ilusão, não há mais ilusão. A clareza sobre a ilusão é o fim dela.
Então nós não construímos a verdade, nós não construímos a realidade, nós constatamos a ilusão. E nessa constatação, a liberdade, de uma forma natural, acontece. Acontece porque ela já está aqui. Ela está sendo agora assumida porque essa ilusão se desfaz. Diante desta compreensão, diante desta visão, diante desse despertar. Primeiro de tudo, você deve entender que não há graus de verdade. A verdade é absoluta. Deus é absoluto. Deus é infinito, eterno, imortal. É a perfeição onipresente. Deus é tudo. Portanto, a totalidade do infinito e a perfeição de Deus sendo estabelecidas, qualquer medida menor do que isso que seja experimentado pelo paciente representa o estado condicionado de consciência que torna impossível realizar ou perceber a plenitude da atividade de Deus. Aqui você tem dois fatores: a consciência do praticante e a consciência do paciente. Vamos supor que a consciência do praticante é muito mais elevada e profunda do que a do paciente. Assim, o paciente chega ao praticante com um estado condicionado de consciência, em que não é possível para ele abrir sua consciência completamente à plenitude da atividade de Deus. Pode ser que haja tanto apego ao corpo ou ao senso de saúde pessoal que o paciente não deixa acontecer por completo, e assim receber tal benefício da plenitude infinita e da perfeição da atividade de Deus como consciência individual. Apesar de o praticante ser um instrumento para a cura completa e perfeita, a consciência condicionada do paciente nem sempre permite que isso aconteça. Por outro lado, o praticante pode não estar à altura da experiência do milagre da cura completa. Para estar no mais alto estado de consciência, o praticante precisa alcançar essa elevação da consciência espiritual em que nenhum esforço é feito para entrar em contato com Deus, com o propósito de curar. Ele permanece na consciência de Deus como indivíduo, portanto, na percepção de que o indivíduo já pertence ao ponto de vista da imortalidade e eternidade, esse estado do ser ao qual nada pode ser adicionado. O praticante, que tenta usar a verdade contra o erro, que está contatando Deus para o propósito de estabelecer a harmonia, ou que ainda está na terceira dimensão da vida, na qual o corpo é algo separado e a parte da consciência espiritual, cometerá o erro de estar preocupado com a saúde contra a doença, ou se permitirá estar preocupado com o que parece ser algo menos do que a perfeição na cena visível. Para a cura perfeita, o praticante deve permanecer na consciência de Deus como todo o infinito, o que significa permanecer na quarta dimensão da vida, em que nenhum reconhecimento é dado aos pares de opostos, nem ao bem nem ao mal, nem ao rico e ao pobre, moral e imoral, mortal e imortal. Nesta consciência quadridimensional, ou consciência de Cristo, o praticante nunca está ciente de alguém ou de algo a ser curado ou corrigido, mas está sempre consciente da onipresença do ser de Deus. Quando o praticante é capaz de permanecer na consciência de Cristo,
sempre naquela mente que também estava em Cristo Jesus, então a plenitude do ser de Deus flui livremente, independente de se tratar de uma doença aguda ou crônica, ou se a doença está no ponto de cirurgia, o praticante pode trazer para a realização consciente a demonstração da cura completa, ou o desdobramento da harmonia divina. Mas, quando a consciência do praticante é de todo condicionada, então a cura só pode vir em proporção ao grau de condicionamento da consciência do praticante. A fim de completar a experiência de cura instantânea ou completa, o paciente também deve chegar a esse trabalho sem o pensamento condicionado de acreditar que o poder de Deus pode trazer alguém à doença, mesmo que não seja capaz de realizar todo o desdobramento de harmonia sem o auxílio da cirurgia. Pelo menos, o paciente deve ser capaz de relaxar, sem pensamento, sem opinião pré-concebida sobre o que acontecerá, e deixar que a consciência divina do praticante se estabeleça. Você pode ver prontamente que a responsabilidade principal cabe ao praticante. Quando o praticante se eleva verdadeiramente acima dos pares de opostos, a esse estado de consciência em que todos os sentidos de saúde e de doença estão ausentes, e quando qualquer fase da cena humana não traz uma reação que tenha por trás o desejo de curar, de corrigir, salvar, renovar ou regenerar, então, nesse estado de consciência espiritualmente iluminada, o praticante chegará a melhores resultados. Quando você se aproxima desse estado de não reação ao mundo das aparências, em que você não reage alegremente às boas aparências, e certamente não reage com medo ou com dúvidas quanto às aparências más. Nesse trecho, o Joel comenta sobre não reagirmos aos acontecimentos, seja reagindo às coisas boas com alegria ou reagindo com medo e dúvida das coisas ruins. O mestre pode trazer a sua visão, mestre, de como podemos observar essas reações em nós mesmos e como podemos superar essas reações? Aqui, Gilson, a nossa ênfase é exatamente essa. Descobrir o que é olhar sem o observador é se desidentificar daquilo que está sendo observado. Nós não temos uma apreciação assim para os pensamentos, para os sentimentos, emoções, percepções e experiências. Nós estamos sempre reagindo. E reagir significa trazer do passado uma memória, lembrança ou resposta já pronta. Então, notem, nos deparamos com algo presente nesse momento. Mas a reação, aquilo que está aqui presente nesse instante, é uma reação que vem do passado. O elemento que está envolvido nesta reação é o ego. Assim não temos uma visão da realidade como ela é. E se não ficamos com ela exatamente como ela é, porque esse sentido do eu, do ego, vem do passado, reagindo e interfere, a condição psicológica desta ego-identidade se mantém. É por isso que nós não compreendemos os problemas. A compreensão de um problema requer uma aproximação muito íntima dele, para a investigação da estrutura, da natureza dele. Mas não podemos fazer isso intelectualmente.
através de uma análise, ou na tentativa de descobrir a causa ou a razão. Porque quando fazemos isso, estamos de novo reafirmando esta reação que vem do passado. Portanto, a única coisa aqui é olhar sem reagir. A não reação é o segredo. Não reagir aos problemas. E um detalhe, não reagir às coisas boas ou às coisas ruins. Não reagir. Reagir às coisas boas é essa predisposição do ego de defender o que ele gosta. Reagir se agarrando, se apegando, querendo mais daquilo. E reagir contrário, porque a coisa é ruim, é para se livrar, para se desfazer daquilo. Todo esse esforço é reativo. E ele nasce desse fundo, que é o eu, que é o ego. Então aqui se trata de descobrir o que é olhar sem reagir. Então o sentido do ego não se firma. E aquilo que se mostra aqui se dissolve. Então isso que se mostra como sendo o que está aqui não tem qualquer realidade se afirmando. Então, isso que se mostra aqui recebe desse sentido do eu, do ego, esta manutenção, esta continuidade. Quando há uma reação, se não há essa reação, isso se desfaz. Por exemplo, nós temos a questão do medo. O que é o medo? Temos que investigar isso. É um movimento do pensamento presente, não investigado, não compreendido. Uma vez que haja esse olhar, temos uma aproximação nova para não reagir. E quando não há essa reação, ocorre esta compreensão de que esse medo, sem esse elemento que vem do passado, que é o ego, que sempre reage, se esse elemento não surge, essa experiência que está presente como esse formato de pensamento sustentando o medo, se dissolve. A presença dessa qualidade de pensamento que sustenta o medo requer a presença de um pensador. Requer a presença desse elemento que é o ego, que é o eu. Gilson, ter uma aproximação disso requer meditação. Compreender o que é a verdade da meditação. Então nós temos o fim para tudo isso. É quando a realidade de Deus, é quando a realidade deste ser, desta verdade, se mostra nesse instante. Assim, Gilson, uma aproximação verdadeira da verdade, daquilo que se apresenta, seja bom ou ruim, isso que classificamos como bom ou ruim, é algo que se assenta no pensamento. É sempre o pensamento o elemento por trás de avaliações do que é certo, errado, bom, ruim, profano, divino. A ciência da verdade do seu ser é o fim para tudo isso. E esta ciência da verdade está presente quando o pensamento, com esse modelo, se desfaz. Então não se trata de superar, se trata de ter uma compreensão direta da ilusão. Tomar ciência da ilusão é o fim da ilusão. Então a realidade está presente. E essa realidade
É amor? É paz? É liberdade? É felicidade? Esta realidade é a realidade de Deus. Só há Deus. Quando você se aproxima desse estado de não reação ao mundo das aparências, em que você não reage alegremente às boas aparências, e certamente não reage com medo ou com dúvidas quanto às aparências más, você faz trabalhos de cura muito maiores e é capaz de dar uma maior confiança na grande verdade de que Deus é àqueles que vêm a você, o que significa que a harmonia é, a perfeição é, a realidade é, e, apesar de todas as aparências contrárias, só o bem é. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem o desejo sincero em compreender e vivenciar isso que a gente traz aqui, desses trechos dos livros do Joel Goldsmith, com os comentários do mestre Gualberto, o convite é para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. São encontros online e também existem encontros presenciais, inclusive retiros. Nesses encontros, o mestre, além de responder às nossas perguntas, ele, por já estar nesse estado de consciência desperto, ele compartilha um poder, uma presença, um silêncio que a gente acaba conseguindo entrar na carona dessa presença. E isso é um facilitador incrível para a gente poder conhecer a nós mesmos, para a gente poder ter uma compreensão real do que é essas verdades. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já faz um comentário, que isso ajuda ao YouTube reconhecer que o conteúdo é relevante. E a gente se vê no próximo vídeo.